Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que seja tudo ótimo. No vídeo de hoje vou falar sobre um dos erros mais comuns entre os estudantes, entre os calouros de medicina e que se você aprender isso agora vai te poupar de muita zoação no futuro. Então, vambora! Quem é ou já foi vestibulando de medicina sabe o tanto que a gente sofre nesse período, né? Envolve você saber lidar com muita pressão familiar, pressão que você coloca em si mesmo. Também você tem que abrir mão de muitas coisas que você gosta, né? Você tem que abrir mão em certa medida do seu sono, tem que abrir mão de ir em festa, tem que abrir mão do lazer, tem que abrir mão da Netflix. Tudo isso para você ter mais tempo para dedicar aos estudos. E você tem que estudar pra caramba, se esforçar pra caramba, lutar contra a sua vontade, que é ficar sentado no sofá mexendo no telefone. E quando tudo isso acaba, você chega lá no final do ano e é aprovado, é uma felicidade enorme, né? E sempre tem aquelas coisas, você se pinta todo, sai pra comemorar. E comigo não foi diferente, né? E a gente ganha um tanto de coisa de medicina nesse período. Você ganha blusa escrito medicina, ganha caneca escrito medicina, ganha quadro escrito medicina, você compra também essas coisas, começa a mudar tudo. E no meu caso foi assim também, né? Assim que eu passei em medicina, já tinha ganhado umas blusas. Aí, pô, vesti uma blusa, vou botar aí na tela pra vocês verem. Vesti uma blusa que eu tinha ganhado e falei, pô, meus pais me pintaram todos, a gente foi comemorar no restaurante. E foi uma alegria imensa. E quando começaram as aulas também, falei, né, pô, me esforcei pra caramba pra entrar na medicina, vou vestir essa blusa aqui. Vou vestir essa blusa que eu tenho aqui de medicina, vou entrar no ônibus, né, com ela, vou ir pra faculdade com essa blusa, porque, pô, tem que mostrar um caso, né? E cheguei assim na faculdade felizão com a blusa de medicina que eu tinha ganhado. Aí eu lembro até hoje, era uma terça-feira, tava no primeiro horário, né, antes de começar a aula de anatomia, e um colega meu, o Vitor, também conhecido como Opala, chegou e falou assim, Gabriel, você sabe que essa blusa aí não é da medicina não, né? Eu falei, ué, como assim a blusa não é da medicina? Tá escrito medicina aqui, pô. Aí ele falou, não, é porque esse símbolo que tá nela aí é o símbolo do comércio, da contabilidade. Eu falei, hã? Símbolo do comércio? Como assim, cara? E na hora eu falei, pô, não faz sentido. Aí ele me explicou e tal. Falou que, na verdade, esse símbolo que a gente tem do bastão com duas cobras não é o símbolo da medicina, e sim o símbolo do comércio. Na hora eu falei, pô, como assim? Não faz muito sentido e tal. Mas beleza, eu pesquei na internet, isso era verdade, era isso mesmo, eu nunca tinha ouvido falar sobre. Mas aí acabou que eu falei, vou ignorar, eu gosto dessa blusa aqui, vou continuar usando, ninguém sabe disso. E continuei usando as blusas e tal, até que um tempo atrás eu tenho uma caneca que apareceu aqui no vídeo já, com o mesmo símbolo da medicina. Aí eu tirei uma foto dela, postei nos stories, e outro amigo meu, o Augusto, ele mandou mensagem e falou, Gabriel, esse símbolo da medicina aí tá errado, cara, você sabe, né? Aí eu falei, já ouvi falar disso mesmo, outra pessoa já me falou e tal, eu expliquei pra ele. E ele pegou e me mandou um artigo explicando o porquê que esse era o símbolo errado. Depois que eu li o artigo eu fiquei bem surpreso e é justamente sobre isso que eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje, demorou? Você deve estar um pouco confuso agora, né? Como assim o símbolo da medicina que a gente conhece está errado? Então senta aí que eu vou te explicar o negócio. Como toda boa história, essa começa lá na Grécia Antiga. Vamos voltar uns 2000 e poucos anos atrás. E lá na Grécia Antiga a gente vai ter um deus conhecido como Asclepios. Asclépio, é esse o nome. Asclépio era filho de Apolo, que também era um deus com uma ninfa. Então, Apolo engravidou essa ninfa, e reparem que as histórias dos deuses gregos são sempre bem peculiares, né? Então Apolo engravidou essa ninfa, e essa ninfa traiu Apolo posteriormente. Ainda grávida, Apolo ficou muito bolado com isso, e pediu para a irmã dele, Artemis, atirar uma flecha e matar a ninfa. A ninfa morreu então, mas ela estava grávida de Asclépio. Asclépio, então, é retirado com vida de dentro da mulher num parto pós-mortem e foi criado por um centauro que o ensinou a arte da medicina. Então esse centauro ensinou o Asclépio, né, a utilizar as ervas medicinais e tal, e ele ficou bem conhecido por conseguir curar as pessoas, inclusive conseguindo ressuscitar, trazer de volta à vida mortos. Em escavações arqueológicas, a gente encontra a estátua desse deus, Asclépio, sempre associada a um bastão com uma cobra. Mas o que esse bastão e essa cobra significam? Vou ler aqui para vocês, olha só. Primeiramente sobre o bastão. O bastão é a árvore da vida, com o seu ciclo de morte e renascimento. Símbolo do poder, como o cetro dos reis e o báculo dos bispos. Símbolo da magia, como a vara de Moisés, apoio para as caminhadas, como o cajado dos pastores. Agora com relação à serpente que está enrolada nesse cajado. É o símbolo do bem e do mal, portanto, da saúde e da doença. Símbolo da astúcia e da sagacidade. Símbolo do poder de rejuvenescimento
devido à troca de pele. Mas lembrem da diferença, olha só, o primeiro símbolo que eu mostrei a vocês era um pau, né? Uma madeira com duas cobras enroladas, não era? Era um bastão com duas cobras enroladas. Agora, o símbolo de Asclépio, o bastão de Asclépio, é um bastão com uma única cobra enrolada. Perceberam a diferença? Mas, afinal de contas, como que essa mudança aconteceu? Existia um outro deus lá na Grécia Antiga e esse cara era conhecido como Hermes. Hermes era deus dos comerciantes, das estradas e dos viajantes. Ele era conhecido por ser um cara bem astuto, mas muito mentiroso e traiçoeiro. E esse cara também tinha um bastão, também tinha um símbolo, que era um bastão com duas cobras enroladas e um par de asas no topo. Mas afinal de contas, por que o símbolo de um cara que era como se fosse o deus dos ladrões substituiu o deus da medicina? É justamente sobre isso que eu vou falar agora. Bem, essa confusão toda não aconteceu por acaso, ela vai ter todo um contexto histórico que a explica. Obviamente eu não vou descrever todos os acontecimentos que levaram a isso, mas eu vou tocar nos principais pontos, que aí vocês já vão ter uma noção boa, beleza? Vamos voltar então lá para o século XVI, no qual a gente vai ter editores que vão estar editando livros clássicos da medicina, como por exemplo aqueles de Hipócrates, e na capa desse livro eles colocaram o caduceu. O caduceu, para quem não sabe, é o símbolo de Hermes que eu já descrevi para vocês. E eles colocaram isso na capa do livro muito mais no sentido de que esse livro carrega uma mensagem. Porque o Hermes era como se fosse um mensageiro do Olimpo, é como se fosse o cara dos correios, né? Ele carregava as mensagens e os editores queriam passar justamente essa ideia de que o livro carregava uma mensagem. Por isso eles colocaram o caduceu. Mas acabou que as pessoas começaram a associar isso, na verdade, à medicina. Posteriormente, futuramente no tempo, a gente vai ter também confusões que o exército francês vai fazer com as palavras caduceu e o bastão de Asclépio. Eles vão utilizar como se fossem sinônimos, e mais posteriormente, no início do século XX, a gente vai ter o exército americano utilizando o caduceu como sendo o símbolo do exército. Como assim os caras estão utilizando o símbolo do deus dos ladrões como sendo a insígnia do exército? Por que eles fizeram isso? Por causa da desinformação, na verdade. Eu vou ler aqui para vocês um trecho do capitão que queria fazer essa mudança, tentando justificá-la. Olha só. Desejo particularmente chamar a atenção para a conveniência de mudar a insígnia da cruz para o caduceu e adotar o marrom como a cor da corporação, em lugar do verde agora em uso. O caduceu foi durante anos a insígnia de nossa corporação e está inalienavelmente associado às coisas médicas. Está sendo utilizado por várias potências estrangeiras, especialmente a Inglaterra. Como figura, deve-se reconhecer que o caduceu é muito mais gracioso e significativo do que o atual emblema, que era a Cruz de Malta. O verde não tem lugar na medicina. Tá cheio de erro nessa mensagem aqui. Primeiramente, porque o caduceu nunca foi o símbolo do departamento médico do exército americano. Na verdade, esse era o símbolo utilizado por pessoas que auxiliavam nos cuidados médicos de hospitais nas guerras. E outro erro que ele cometeu também foi falar que exércitos de outras potências, como por exemplo da Inglaterra, utilizavam o caduceu como sendo símbolo do departamento médico. Isso estava errado, porque na verdade era o bastão de Asclépio, mas o cara pensou que os dois eram sinônimos, confundiu os dois símbolos e acabou conseguindo mudar realmente o emblema do departamento médico, e até hoje o exército americano utiliza esse símbolo errado. Ele utiliza o símbolo dos deuses ladrões como sendo o símbolo do departamento médico. É uma confusão tremenda, os caras são um pouco orgulhosos, não quiseram voltar atrás, utilizam até hoje o símbolo errado. Uma doideira, mas isso causou uma confusão tremenda na época, teve muita discussão, o pessoal escrevendo artigo criticando isso. Inclusive eu queria ler um trecho para vocês que eu achei muito bom. Olha só. O caduceu tornou-se um símbolo evocativo da situação atual da medicina, em que os aspectos econômicos e comerciais da saúde se sobrepõem aos aspectos humanos, o que é inaceitável. Para aqueles que desejarem preservar os ideais da tradição médica, só há um símbolo verdadeiro, que é o de Asclépio. Percebam, a gente trocou o símbolo da medicina pelo símbolo do comércio, né? Isso a gente até consegue fazer uma conexão muito legal e um pouco triste com a mercantilização da saúde, né? Mas isso é um tema de outro vídeo. Enfim, então o que aconteceu foi que a gente trocou o símbolo da medicina, o símbolo da cura, para o símbolo do deus dos ladrões, do deus dos viajantes, do deus do comércio. Perfeito? Então, isso difundiu-se na cultura. Os Estados Unidos têm uma influência muito grande ao redor de todo o mundo.
e isso difundiu-se para a cultura brasileira também. E é por isso justamente que hoje a gente tem aí várias coisas com o símbolo errado. A gente tem canecas como a que eu mostrei para vocês, a gente tem essa blusa aqui, olha só, essa blusa com o símbolo errado, a gente vai ter em novelas as pessoas utilizando símbolos errados. Então isso se difundiu de uma forma assim inacreditável, e é um pouco irônico, um pouco engraçado a gente pensar no sentido, nas proporções que esse erro tomou, né? Então era basicamente essa a mensagem do vídeo de hoje. Não cometam esse erro de utilizar o símbolo dos deuses ladrões como sendo o símbolo do deus da medicina. Não cometam esse erro, vocês vão estar fazendo calorice, vocês vão estar fazendo uma coisa bem cômica, beleza? Então era basicamente isso, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo com amigos de vocês, para que eles também não cometam esse erro, ou se algum amigo já cometeu, manda esse vídeo para ele ficar atento. Demorou? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!